Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus revela a tua glória através da pregação. Amém? Então, a palavra do Senhor revelará a sua glória, revelará o seu caráter, o seu poder, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua fidelidade e tudo que está nos atributos, né, do nosso grande e amado Deus, governador de todas as coisas. Essa manhã, então, retomamos e damos andamento à nossa exposição na carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 13, essa jornada até aqui, né? E a graça do Senhor que Ele tem falado a nós nesses dias. Vamos, como de costume, ler o texto bíblico, a oração e então a exposição propriamente dita. Eu descobri que o problema não eram meus óculos, era a luz. Amém. Vamos ler então o texto bíblico. A palavra do Senhor diz assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 8 ao 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor compassivo e bendito, Deus soberano, infinito, profundíssimo, altíssimo, Senhor de todas as coisas, nessa manhã, Senhor, para cultuar, para entregar a Ti, nesse dia do Senhor, adoração, louvor, oração, corações agradecidos, mentes elevadas, olhos aos céus, no lugar onde Cristo está sentado. Senhor, e nada disso podemos fazer por nós mesmos. Precisamos necessariamente, Senhor, do Teu Espírito, do Teu poder, da Tua intervenção, da Tua ajuda. Por isso pedimos, ajuda-nos nessa manhã. Ajuda aqui o pregador, Senhor, eu, a pregar a Tua palavra com fidelidade, Senhor. A verdade pela verdade, e que aqueles que recebem a Tua igreja reunida, ó Deus, o santo ajuntamento nessa manhã, esses que ouvem, Senhor, recebam com graça, que repouse a Tua palavra, Senhor, com poder para transformar, para que seja vida nas nossas vidas, Senhor, e não meramente escutarmos aqui palavras que sejam para nós vazias. Ajuda-nos nessa manhã, por favor. Nós te pedimos em nome e através do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos fez várias afirmações antes de chegar até esses capítulos, né, que estamos vendo, o 12 e agora o 13. Afirmações do tipo, como em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Também, capítulo 6, verso 11, Paulo diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, nós vamos lembrar disso, né? Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
Também Romanos 6, 17 e 18 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina com que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Mas, em vista, então, dessas declarações, algumas que eu pensei aqui, e agora? E agora? O que devemos fazer? E é exatamente isso que Paulo está tentando amorosamente explicar ao máximo nesses capítulos finais. Ele já explicou muito na porção maior, dos capítulos 11, ou do capítulo 1 ao 11, né? E agora ele tenta esmiuçar um pouco mais qual deve ser a nossa atitude como regenerados, como cidadãos de um reino na qual caminhamos para um dia chegarmos de forma consumada, a cidade celestial, novos céus e nova terra. Então, lembremos também, e aqui é importante dentro do contexto, lembrar desse contexto peculiar das tensões internas que existiam na igreja de Roma, entre judeus convertidos e gentios convertidos também. Quando eles se reuniam, tinham suas diferenças naturais, iniciais. Os judeus queriam ainda guardar alguns rituais que a nova vida em Cristo já tinha abolido, já tinham se cumprido em Cristo Jesus. Por isso a igreja de Roma precisava ouvir da necessidade de amarem uns aos outros. E a forma com que deviam fazer isso, como por exemplo, nós já vimos aqui capítulo 12, sem hipocrisia, se apegando ao bem, amando fraternalmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vamos lembrar também, e temos que lembrar, que a igreja de Roma, além de ter essa tensão interna, sofria pressão de fora também, dos judeus não convertidos, dos cidadãos romanos e já, inicialmente, das autoridades romanas que começavam a perceber o cristianismo como uma ameaça ao seu projeto de poder. Então, nesse contexto, nós entendemos por que Paulo dá tanto destaque ao amor que devia haver entre eles, que deveria acompanhar as atitudes e a vida cotidiana desses irmãos. E Paulo admoesta para a prática do bem, em vista do amor, para a sujeição às autoridades, como vimos no sermão anterior, como uma forma de sujeitar a Deus e viver de forma que agradasse e glorificasse o nome do Senhor. Então, a tensão existente, ela podia esquentar os ânimos, e isso não seria nada proveitoso para esses e poderia, então, levá-los também a pecar. E Paulo vai continuar com a firmeza que é peculiar a ele, e se utilizando do assunto tratado na sessão anterior, que vimos do 1 ao 7, o capítulo 13, o apóstolo lhe adentra os versos 8 ao 10, falando novamente do amor, que deve regrar, irmãos, a nossa vontade, que deve regrar o nosso coração e se transformar em prática efetiva em nossos membros ou no nosso corpo, e ser patente e aparente na vida prática. Paulo aqui vai nos falar nesse trecho de 8 a 10, que o cristão não deve ficar devendo nada a ninguém. Vai nos mostrar que o amor, ou mostrar o amor como sendo a vontade de Deus expressa na lei maior.
vai nos falar também que a expressão do amor é não praticar o mal contra o próximo. E por fim, ele vai nos dizer que o cumprimento da lei está no amor ou em amar. Então vamos ver, verso 8, Paulo continua então aqui, dizendo assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então aqui, lembremos, Paulo terminou a sessão anterior afirmando no verso 7, ele disse assim: pagai a todos o que lhes é devido. E aqui dá alguns exemplos, ele deu alguns exemplos ali. Quem tributo, tributo, imposto, imposto, respeito, né? Tributo, imposto, respeito, honra. Mas o verso 8, o apóstolo vai mais a fundo para explicar e concluir o pensamento que começou a esse respeito. Ele começa dizendo de forma enfática: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Essa é uma ordem geral aos cristãos. Não pode, o cristão não pode ficar devendo coisa alguma a ninguém. É isso que Paulo está dizendo realmente. Devemos, como aqueles que combinam algo com alguém, ou devedores como aqueles que combinam algo com alguém, descumprindo deliberadamente ou não. Combinado ou devido propriamente, né? Por isso Paulo falou no capítulo 9, nós vamos lembrar no capítulo 9, Paulo disse assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Os irmãos lembrarem daquele sermão, daquela parte. Nós temos que ter prudência e cautela referente às coisas que falamos, aos contratos que assinamos. Temos que saber que aquilo que dizemos que vamos fazer, devemos zelar em cumprir, em tratar para que se cumpra. Não podemos dizer que vamos pagar e não pagamos. Não podemos combinar e quebrar a nossa palavra. Quem deve, geralmente é porque combinou, acertou, disse que faria de uma forma e não cumpriu. Ficou devedor. Sabe que é necessário e não fez. O cristão, pelo contrário, ele não é assim. Ele não deve ser assim. Claro que aqui, irmãos, não estamos falando em coisas como, por exemplo, parcelar, né, dívidas, fazer um empréstimo ou usar o cartão de crédito, né, para as compras. Não é isso, não está falando disso. Também, obviamente, se o combinado foi parcelado, que se cumpra assim, né? E tudo certo. Paulo fala em aspectos gerais aqui, em todos os aspectos, né? No verso 7, quando ele nos diz: pagai a todos o que lhes é devido, ele tanto fala de imposto e tributo, quanto fala de respeito e honra. Vejam, elementos materiais e elementos imateriais estão juntos. Em todos os aspectos devemos pagar o que é devido e justo. Temos que saber quais são os nossos distintivos, irmãos. Distintivo não é aquilo que um policial usa, né? Que também é um distintivo, mas o que o distingue, né, dos outros. Aquilo que nos distingue do mundo, ou que nos distingue dos homens desse tempo, das pessoas desse mundo que não conhecem a Deus. Salmo 37, 21 vai dizer assim: o ímpio pede emprestado e não paga. Não paga. Seremos iguais aos ímpios? Claro que não. Da mesma forma, quando as Escrituras nos ordenam a orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem, o homem natural faz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Ou ele quer exatamente o contrário. E se não o faz, não sabe bem por que não faz. Por uma moral que aprendeu, por algo que simplesmente não está ligado à honra de Deus.
e a sua palavra. Essas coisas nos distinguem por causa do amor real que há em nós. O verdadeiro amor do Pai em nós. E não por causa de uma moral, uma boa disposição da vontade, tentando parecermos justos para a nossa própria glória. Vejam, irmãos, muitas pessoas podem fazer o que chamamos de coisas boas. Sim, podem fazer. Mas, em essência, não são coisas boas. Porque sua motivação não está ligada e rendida à fonte de todo bem e dando glória a Ele. Então, esse bem que o homem comum opera, ou ele faz, pratica, serve apenas como instrumento de graça comum de Deus, ou que Deus dá para regular a ordem e refrear o mal em vários aspectos. Dizemos, talvez assim, esse homem, essa mulher, cara, eles são tão bons, só falta ser convertido. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente olha assim, caramba, só falta ser convertido. Então falta tudo. Falta tudo. Falta tudo, porque ele não está ligado àquilo rendido. Tudo que ele faz carrega apenas um efeito de condenação, mesmo que seja aparentemente bom. Por quê? Porque ele não faz rendido e sujeito. Amém? Então, dito isso, Paulo segue nos instruindo. Ele diz assim, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, não fiquei devendo nada, não fiquei redevendo nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Aqui é um aspecto, porém, que nós devemos, ou que seremos e devemos ser sempre devedores. E Paulo deixa claro isso. Ao amor, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. E nesse aspecto estamos sempre devendo, sempre no débito com alguém. No caso aqui, Paulo, em primeiro lugar, ele direciona esse amor uns aos outros. Entre a igreja, entre os irmãos. Ele está dizendo que entre irmãos nós sempre nos apresentamos devedores. Devedores, consternados, humildes, como devem se apresentar aqueles que receberam o que não mereciam, que é a misericórdia do Senhor. Porque se o Senhor desse aquilo que merecíamos, estaríamos condenados. Mas nos apresentamos uns aos outros como esses que foram remidos, como cada um dentre nós foi. Alcançados, sem arrogância, sem soberba, amor sem hipocrisia, não fingido, amor verdadeiro que emana da verdadeira fonte do amor. O Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, declara e diz assim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O nosso Senhor nos dando o exemplo, a verdadeira vontade que deve estar sujeita ao nosso coração, ao amor. E se nós lembrarmos do que aconteceu, de como as coisas que ele viveu com os discípulos, fugiram, negaram, ele os amou até o fim. Já falamos aqui que o amor, embora quando se expressa tenha vários elementos que se caracterizam ou caracterizam essa expressão que nós definimos muitas vezes como amor, afinidade, carinho, respeito, atração, fascínio, emoções variadas, né? Essas coisas, na essência, não são amor, né? Elas
são expressões, coisas que acontecem no nosso ser, mas o amor é algo que está ligado, e nós já falamos disso aqui quando vimos Romanos 12, verso 9, está ligado a Deus, e Ele toma nossa vontade e altera, ou cura, ou ainda realinha, ou finalmente Ele redime a nossa forma de enxergar, a nossa percepção de mundo, o nosso relacionamento com Deus e com todos os homens. Amor não como algo que nós esperemos retribuição, para então entregar amor, mas amor que emana espontaneamente do coração regenerado da nova criatura em Cristo Jesus. Um amor que emana. Cristo deixa muito claro isso quando diz: aquela mulher que lava os seus pés com lágrimas, em Lucas capítulo 7, verso 47, o que ele diz a ela? Ele diz assim, ou diz àqueles, que estavam ali também, ele diz: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí, quando nós olhamos para nós, devemos nos perguntar: o Senhor me perdoou muito? Foram muitos os meus pecados? Muitos pecados perdoados geram muito amor. Amor está ligado à percepção da obra redentora que foi feita em nós e por nós e através de nós. Em vista dessa obra e contemplando ela, é que entregamos o amor que retribui essa misericórdia que Deus derramou sobre nós. E aqui, perguntas para reflexão nossa. Você foi muito perdoado? Muito perdoado? Como você tem amado? Em vista desse mesmo amor, como tem sido a intensidade do seu amor para com Deus e para com o seu próximo? Em casa, quando nós, maridos, temos amado nossa esposa, como nós temos feito isso? Amado nossos filhos, esposas, como temos amado seus maridos? Filhos, como têm amado seus pais, dando respeito e honra ou desprezo e humilhação? Devemos olhar para aquilo que é graça, e aquele amor que nós recebemos, ele deve fluir. Porque se fomos perdoados, irmãos, graça veio sobre nós e favor de Deus, e Ele nos alcançou com algo indescritível, que nos tira da condenação eterna e nos leva para os braços do Pai, para o reino do Filho do seu amor. Aqui também Paulo fala como se devêssemos uma espécie de reciprocidade no amor, esse amor que deveis uns aos outros. Porém, esse amor que Paulo nos diz, só pode ter algum tipo de reciprocidade quando as partes comungam do mesmo tipo de amor. Vejam, não é que esperemos para então entregar, mas que há reciprocidade porque há o mesmo, temos o mesmo tipo de amor, entendimento desse amor. Quando comungamos da mesma natureza desse amor. Esse amor que Paulo diz que devemos uns aos outros tem uma natureza, ou seja, é natural de Deus. Nasce de sua natureza, da sua própria pessoa, do seu próprio caráter. Como sabemos disso? Ora, Paulo nos diz na última parte do verso 8, ele diz: pois quem ama o próximo tem cumprido o quê? A lei. A lei.
É bom lembrarmos que Paulo já nos disse e deixou claro, Romanos 7, 12. Ele disse assim, a lei é, resumindo, né, parafraseando aqui, a lei é boa, santa e justa. Porque, conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quem é santo, justo e bom? Só Ele. Esses atributos são os de Deus, inerentes ao caráter de Deus. Paulo aqui usa um termo mais amplo à medida que ele vai também avançando na sua afirmação e explicação. Ele diz, pois quem ama o próximo, né, ele sai do uns aos outros aqui e vai para o próximo. Então, na verdade, o amor que deve estar, esse amor que deve se instalar aí dentro, do seu, do meu coração, instalar em nossa alma, é o amor que emana ao próximo, ou a todos os seres criados, seres humanos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Mas quanto aos irmãos, esse amor ele tem um caráter mais específico, solene, peculiar. Somos irmãos por causa de Cristo, por causa do mesmo sangue vertido naquela cruz do Calvário. Fomos feitos filhos de Deus e irmãos de Cristo. Paulo vai usar a lei para definir o tipo de amor, vai usar a lei para calibrar, para ser o medidor da forma e do tamanho, e da altura e da profundidade desse amor. Ele não deixa aqui solto o significado e o sentido do que é amar, ou a prática que demonstra esse amor para com o próximo. John Murray, ele diz assim, ele comenta, é exclusivamente por meio do amor que podemos cumprir as exigências da justiça. Os magistrados não podem exercer de maneira apropriada sua autoridade, exceto se estiverem motivados pelo amor a Deus e às pessoas que se encontram sob sua autoridade. Os cidadãos não podem prestar aos magistrados o devido respeito, tornando-se cidadãos que cumprem os ditames da lei por causa da consciência, a menos que reconheçam o Estado como uma instituição divina e com temor piedoso se submetam a ele. Temei a Deus, honrai o rei. Então Paulo dizendo que, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, ele aprofunda a sua explicação, passando ao verso 9, dizendo assim, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo traz brevemente alguns mandamentos aqui, não em ordem, e não colocando aqui os mandamentos 5, o 5º e o 9º. Os comentaristas entendem que Paulo falou como um exemplo, escrevendo de cabeça, nada muito diferenciado aqui por essa ordem, não querendo dar maior ênfase a estes e desprezar outros. Pelo contrário, quando ele diz se há qualquer outro mandamento, e nós temos aqui nesse trecho, nós temos que lembrar do que já vimos lá atrás. Temos que ler essa frase como já lemos, por exemplo, Romanos 8,17, que diz assim, ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. O que Paulo estava dizendo? Se somos filhos de Deus, e somos, é isso que ele quer dizer aqui, né? E somos também herdeiros. Então, da mesma forma, se há qualquer outro mandamento, e há, tudo nesta palavra, e aqui palavra compreendendo como os 10 mandamentos ou toda a lei, né? Se resume, e é isso que ele diz. Então é claro que há, os 10 mandamentos são divididos em duas partes, né? 2 tábuas. A primeira, com os 4 mandamentos, diz respeito à nossa relação com Deus, enquanto a segunda tábua, os 6 mandamentos derradeiros restantes, dizem respeito à nossa relação com o próximo.
E aqui eu quero, abrindo parênteses aqui, é importante abrir um parênteses. Nós temos que ter noção de que não conseguimos chegar aos 6 mandamentos derradeiros, nós não conseguimos avançar nos 6, se não cumprirmos ou não olharmos e passarmos primeiro pela ordem deles, que são os 4 primeiros. Nosso amor ao próximo é calibrado pela forma com que nos relacionamos e cumprimos os 4 primeiros mandamentos, sendo que Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em apenas 2. Então existem 2 grandes mandamentos sobre nós. Em Mateus, capítulo 22, 37 a 40, ele diz assim, uma resposta que ele dá, ele diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Marcos 12, 30 a 31, ele ainda diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, conforme entendemos e respondemos o amor que devemos direcionar a Deus, primeiramente, e efetivamente direcionamos, ou devemos direcionar, então poderemos mais perfeitamente amar nosso próximo como a nós mesmos. Não vamos amar o próximo como amamos a Deus, não é isso. Não é isso. Mas em amando a Deus na intensidade e na forma que Ele ordena, conhecemos a misericórdia, o amor, a bondade, a santidade, a compaixão, o favor de Deus, o seu caráter por completo. E então podemos amar, emanar amor. O amor que conhecemos, o amor que recebemos, então podemos emanar. É um desdobramento natural, cumprimos o primeiro para que possamos cumprir o derradeiro e segundo. Ok? Fecha o parênteses. Então, também quando Paulo nos diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse amor a si, que ele coloca aqui, que deve nos levar a uma atitude de bem e não de mal, é somente para deixar expresso que se gostamos de receber o bem, façamos o bem. Se gostamos de receber coisas boas, ofereçamos coisas boas ao nosso próximo. Se gostamos de ser amados, amemos. Essas coisas são regradas por Deus para que o bem seja o bem que Deus define como bem. E seguindo então o pensamento de Paulo ainda no verso 9, ele está direcionando o seu ensino na relação com o próximo, mas ele deixa claro que a forma de amar, a pedra de toque, o medidor, o aferidor do amor que devemos entregar ao nosso irmão é, obviamente, e ao próximo, obviamente, sendo os irmãos nosso próximo também da mesma forma, né? É o amor que não adultera, não mata, não furta, não cobiça e que tem em si todos os desdobramentos do amor de Deus, como comentei, de humildade, mansidão, respeito, honra, compaixão e assim por diante. John Murray, ele comenta e diz assim, os mandamentos são as normas de acordo com as quais opera o amor. Obviamente nós pensamos nessas coisas e rapidamente dizemos assim, pastor, mas essas coisas aí eu estou calibrado, né? Eu quase não peco nessa. É difícil. Não matarás. Paulo sabe o teor e a profundidade do que ele está dizendo. Ele sabe do que ele está ordenando e admoestando. Todos esses mandamentos têm
uma profundidade que vai sendo alinhada à medida que nos debruçamos nas Escrituras e conseguimos definir, então, a profundidade de cada um deles. Temos que lembrar que só Cristo cumpriu todos os mandamentos plenamente, claro, né? Tamanha a nossa doença e fraqueza. Mas, apesar disso, hoje, o Espírito está em nós. Diga-se também o Pai e o Filho residindo em nós. Então, temos como operar esse amor, não com perfeição, mas dentro da nossa condição. E lembremos, então, que, brevemente, Jesus aprofunda alguns dos mandamentos. Aqui, só pegando esse mandamento aqui, o não adulterarás, ele diz ali, Mateus 5, 27, só para lembrar, e 28, ele diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui, então, está implícito, irmãos, a questão que, em olhar, esse olhar impuro aqui, essa intenção impura, efetiva-se ou pratica-se, então, um mal contra o próximo, ou próximo mais próximo. Por isso está, então, na segunda tábua, nos derradeiros mandamentos. Mas vamos nos debruçar, então, brevemente, em um desses aqui, desses mandamentos listados por Paulo, para avaliarmos um pouquinho melhor. Além desse que já conhecemos, que acabei de falar, vamos olhar para o não matarás. Não matarás. Geralmente, inevitavelmente, pensamos que, puxa vida, não matarás, isso aí não, é mais difícil, se eu fazer algo desse tipo. Né? Isso está ligado diretamente a você ou eu matarmos uma pessoa por qualquer meios que tire a vida dessa pessoa, que faça ela com que ela morra. Mas quando vamos à primeira carta de João, o apóstolo nos direciona para um pensamento e entendimento mais profundo a respeito dessas coisas. O que ele diz lá? Primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 a 15. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo, agora ele dá um exemplo efetivo de morte do corpo, né? Vejam, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Agora, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O ódio que quer matar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E agora, todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então o mandamento é profundo, ele adentra a vontade, nossa forma de reagir internamente à conduta dos outros, propriamente aqui os irmãos, do próximo. Nossa forma de reagir e pensar a respeito do mal que nos é infligido por alguém. Porque aqui, quando odiamos alguém, o ódio faz com que nós queiramos que essa pessoa suma. Desapareça, que ela morra. É isso que o ódio faz. Queremos, com ódio, eliminar esse problema, essa pessoa, esse próximo da vida. Seremos, obviamente, assassinos se assim procedermos. Então, Paulo sabe o que está dizendo, é a profundidade do mandamento. Tudo isso se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Então aqui, cabe a nossa reflexão. Perguntas. Nós temos amado os irmãos
Você tem amado o seu irmão? Nós temos amado uns aos outros? Com esse amor que Cristo derramou abundantemente, graciosamente sobre nós. Você tem amado o seu próximo? Você tem reprimido e sido contrário aos sentimentos naturais do seu coração e tem colocado os seus sentimentos e paixões sobrenaturais do Espírito no lugar desses sentimentos humanos? Como disse Paulo em Romanos 12:16, você tem condescendido com o que é humilde? Capítulo 12, verso 9, tem amado sem hipocrisia, tem se apegado ao bem e detestado o mal. Na vida prática, temos assistido o nosso irmão e o próximo em suas necessidades. E assim os desdobramentos, irmãos, que tudo isso traz, para que nós reflitamos nessas coisas. E o que Paulo está dizendo é profundo. Um pequeno trecho que dilata grandes coisas na nossa vida. Também é importante observarmos que vemos que dos 10 mandamentos aqui, 8 propriamente têm a forma negativa de expressão. Como não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não furtarás, como nós vimos. John Murray, ele diz assim: a lei de Deus tem que ser a negação do pecado. A lei de Deus tem que ser a negação do pecado. A verdade nega a mentira. O certo contesta o errado e a retidão anula a iniquidade. Paulo nos dá uma lista mais equilibrada aqui quando fala das características práticas do amor em outras partes das Escrituras, como em 1 Coríntios 13, ele diz, 1 Coríntios 13, 4-8, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, ou o amor permanece. E aqui então nós vemos uma lista que tem 8 negativas e basicamente 8 positivas, talvez uma que a gente contestasse um pouco, né? Fique no meio do caminho, mas todas, porém, se completam, declarando o mal, expondo o mal, para que declarado e conhecido esse mal, nos neguemos a praticá-lo. Detestando o mal, como Paulo disse em 12:9, e possamos investir em fazer o bem, que é o que ele também diz em 12:9, apegando-vos ao bem. Por quê? Porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Querendo dizer isso de forma positiva aqui, que o amor só pratica o bem a favor do próximo. E aí então, verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu queria que nós pudéssemos escrever, né, na mão, no braço, o amor não pratica o mal contra o próximo. Porque também há profundidade nessa declaração. Parece tão óbvia, e para nós, já ouvimos isso tantas vezes. Caramba! Existe um esforço aqui, irmãos. Existe um esforço que deve ser uma constante em nós. De fazer o bem para o próximo, de pensar o bem a favor do próximo. Mas se não existir dentro de nós uma motivação genuína e verdadeira, conforme a verdades ou a verdadeira sabedoria,
como admoesta o Tiago em sua carta, que ele diz, Tiago 3,17, ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Lá do alto. Pura. Depois, pacífica. Depois, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a do alto. Dessa forma, será como Paulo apresenta a lei, ou teremos cumprido a lei. Essa palavra cumprimento leva o sentido de cheio, completo. Ou seja, será plenamente cumprida a lei por meio do amor para com o próximo, ou ainda, aquele que ama a outrem tem cumprido toda a lei, preenchido toda a lei, enchido todo o contexto do amor e feito a lei. Então, amando a Deus no mundo, tendo como nosso maior e mais precioso tesouro, devotando nossos sentimentos, afetos e mentes a Ele, sendo Ele desejado do nosso coração e do nosso ser, sendo Ele tudo o que temos, porque nele temos Cristo, e amando por sua ternura e graça, derramemos essa misericórdia e compaixão, bondade e amor sobre todos, sobre o nosso próximo, esforçando o coração enganoso, corrupto, obstinado que é o nosso, mas que agora não serve mais ao pecado, como Paulo declarou, nós vimos no início aqui, os capítulos que vimos, esforçando-nos para ter pensamentos de paz e não de mal, perdoar, porque você foi perdoado, porque eu e você fomos perdoados, abençoar, porque você foi perdoado, ajudar, porque você foi ajudado em tempo oportuno por Deus, deixando os sentimentos antigos, mundanos, diabólicos, como o Tiago diz, para trás. Sigamos fazendo bem sem olhar quem. Nas relações entre os casais, quando um for rude com o outro, a sabedoria do amor deve ter misericórdia, deve operar bondade, deve operar perdão, trabalhar para a reconciliação, e não para ter razão, simplesmente. Como Paulo já nos admoestou, não sede sábios aos seus próprios olhos, não sendo orgulhosos, tendo claro na mente que Deus suportou eu e você, sendo nós pecadores, iníquos, obstinados, revoltosos, insensatos. No relacionamento com os irmãos, saber que cada um de nós tem uma maturidade diferente. E que existirão diferenças, irmãos. Claro, não as diferenças fundamentais do alicerce da fé, não, mas existirão diferenças de vida, de percepções. Por isso, seja paciente, perdoador, abençoador. Claro que não compactuando com o mal. E por fim, alguns versículos para encerrarmos. Colossenses capítulo 3, versos 12 ao 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É isso. Não vamos errar o alvo, irmãos, porque a vida não se trata só de você, mas de nós. Lucas, capítulo 6, versos 37 a 38, perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á.
boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Encerrando, 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Deus, que graciosa palavra, Senhor, Tu tens nos dado nessa manhã, e que precioso momento temos em ouvir a Tua palavra, em sermos ensinados por ela, conduzidos pelo caminho, iluminados, Senhor, no nosso entendimento, trazidos à consciência daqueles que são Teus, daqueles que são chamados filhos de Deus por meio de Cristo, para que sejamos aquilo que Tu desejas, aquilo que Tu queres que sejamos, para que sejamos conformados aos cidadãos desse reino, conformados à pessoa e o caráter de Cristo, para que olhemos para a Tua graça e favor e a recebamos, e ao mesmo tempo que recebemos ela, possamos emanar, Senhor, o amor que fez com que essa graça chegasse até nós. Ajuda-nos, por favor, porque somos tão obstinados, tão insensatos, Senhor, tão fracos, estamos sempre, Senhor, ó Deus, em lutas, em fraquezas, mas pelo Teu Espírito nos levantamos para que possamos sim, Senhor, dizer não às vontades da carne, às paixões desse mundo, desse corpo, desse mundo, e dizer sim para o bem, sim para a compaixão, sim para a misericórdia, sim para a honra, sim para o respeito, sim, Senhor, para tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável diante de Ti. Ajuda-nos, por favor, carecemos de Ti, Senhor, Senhor santo e bendito, ajuda-nos em tempo, assim suplicamos, pedimos e agradecidos desde já oramos, em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.